Amém, irmãos. Aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra. Agora eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer muito. Primeiramente, ler. É quase um insulto assim a quem ouve, né? Que você também pode ler, claro. Mas como é exatamente do jeito que eu quero, então eu vou ler. Peço assim a devida vênia. Aqui a tal da coisa da canonicidade do Novo Testamento. Como é exatamente o que eu quero, eu vou ler. A inspiração do texto sagrado é uma qualidade intrínseca. Ela é porque é. No entanto, nós podemos perceber essa qualidade inerente comparando o material inspirado com outro que não é. Existem também argumentos outros. A unidade da Bíblia, embora escrita por muitos autores humanos diferentes, pelo menos 30 no decorrer de 2000 anos, em duas principais línguas, bem distintas, a saber, hebraico e grego, ela é coerente, não se contradiz. Depois tem as profecias específicas e detalhadas, até com o nome próprio da pessoa, dadas com centenas de anos de antecedência, que se cumpriram cabalmente, literalmente. Depois tem a própria natureza do conteúdo ou da mensagem. Atenção, não é o tipo de coisa que o homem gostaria de escrever mesmo que pudesse, e nem que ele poderia escrever mesmo que quisesse. Isso é um fato. 4. O efeito que produz a Bíblia tem poder sobrenatural, pois sua mensagem transforma as vidas das pessoas. Isso é óbvio. Dito tudo, no entanto, devemos reconhecer que afirmarmos a inspiração divina da Bíblia é uma declaração de fé. Fé inteligente que condiz com as evidências, mas fé não é ciência no sentido objetivo. Contudo, existe a questão, aliás aguda, da canonicidade do texto. Por que a nossa Bíblia tem o exato sortimento de livros que tem? Não mais, não menos e não outros. A inspiração diz respeito à ação divina no ato de escrever o material, garantindo o resultado. Já a canonização do texto diz respeito à ação humana, reconhecendo a qualidade divina daquele material. Esse processo de reconhecimento se deu no seio da comunidade da fé, a comunidade hebraica quanto ao Antigo Testamento e a comunidade cristã quanto ao Novo. É importante observar que o próprio Senhor Jesus Cristo abonou o Antigo Testamento, citando as diversas seções, a saber, lei, história, profecia, poesia, como palavra de Deus, coisa sagrada e de autoridade. Os autores humanos do Novo Testamento também. O Antigo Testamento era exatamente a Bíblia deles. Agora, a canonização tem tudo a ver com a preservação do texto, pois a comunidade da fé só iria se preocupar em transmitir e proteger os livros canônicos, isto é, tidos como inspirados. A parte humana na transmissão do texto fica patente, mas será que houve ação divina também, protegendo o texto? A exata redação do texto? E como medir essa participação divina? Parece-me existir duas linhas relevantes, a lógica e a histórica. Vejamos primeiro a lógica. Inspiração é resultado ou qualidade da revelação. Com essa linguagem estamos afirmando que o Criador achou por bem transmitir alguma informação objetiva à raça humana. Se o alvo fosse apenas um determinado indivíduo ou grupo num certo momento histórico, bastaria uma palavra falada. Aliás, Deus fala até hoje, exatamente nesse afim. Mas se o alvo for de alcançar as gerações subsequentes também, então o meio indicado seria exatamente o escrito como foi. Aí a gente já comentou 1 Crônicas 16 e 15. Agora, se o Criador quis que a sua revelação chegasse intacta, ou pelo menos de forma íntegra e confiável, até o século XXI, fatalmente teria que vigiar o processo da transmissão através dos séculos,
teria que proibir a perda irrecuperável de qualquer parte genuína, bem como a inserção indetectável de material espúrio. A redação original deveria ficar disponível em qualquer geração às pessoas interessadas o suficiente para pagarem o preço necessário, tempo, viagem, dinheiro, para haver essa redação. Abre parênteses, no geral, as pessoas se dariam por satisfeitas com a redação à mão, desde que tida por confiável. Fecha parênteses. Deixa eu parar aqui para acrescentar alguma coisa. O que eu coloquei aqui é coisa que no mundo lá fora acadêmico eles negam assim, com todo vigor. O que eu coloco aqui, a redação original deveria ficar disponível em qualquer geração, atenção, em qualquer geração, qualquer momento, em todos esses 2000 anos, às pessoas interessadas o suficiente para pagar o preço. Naturalmente, o outro lado diz que isso aí é besteira porque nem existiu. Então, como é que você pode procurar uma coisa que não existe? Eu digo muito pelo contrário, existe sim e sempre existiu e qualquer pessoa, em qualquer momento, poderia haver, caso quisesse pagar para chegar até onde estava essa coisa. Mas, normalmente, se você está satisfeito com aquilo que está na tua mão, você está satisfeito, você não vai correr. Tá bom? E normalmente o que o pessoal tinha era suficientemente perto. Tudo bem, amém, isso aí. De certa forma, essa briga toda, se temos a exata redação, se não temos a exata redação, é uma briga quase que desnecessário, sem muito sentido, no sentido seguinte. Por mais que tenhamos uma revelação perfeita, inspirada, inerrante, tem um outro lado da moeda. Eu aqui não sou perfeito e nem inerrante. Como disse o apóstolo Paulo, nós aqui somos vasos de barro. O que eu vou fazer com um texto perfeito? Eu, Gilberto, eu seria capaz de dar uma interpretação perfeita a esse texto perfeito? Eu sou capaz? Eu não sei de você, mas eu aqui não iria, quer dizer, modéstia não é problema meu, mas eu dizer que eu vou dar uma interpretação, não, senhor, aí até esse ponto eu não chego, eu não vou, não, que coisa. Então, você percebe que se temos a exata redação, o problema maior é que nós não temos competência para fazer uso completo e adequado dessa coisa perfeita. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, lamento. Então, o que eu quero com isso dizer é, calma aí, moço. Calma, não precisa esquentar a cabeça. Não, segura. A questão é importante, nós vamos destrinchar, mas não vamos perder a calma. Não. O problema maior não é se temos ou não o texto perfeito. O problema maior é que eu não sou perfeito. Eu sou incapaz de fazer uso perfeito de uma coisa perfeita. Então, por causa daquilo que eu sou condenado à imperfeição. Mesmo com o texto perfeito na mão, mas eu aqui sou condenado à imperfeição, porque eu não sou capaz de fazer uso perfeito dessa revelação perfeita. Então, vamos segurar as coisas assim nos termos. Né? Tá. Onde eu estava mesmo? Tá aqui. Assim sendo, a pessoa que crê na divina inspiração do Novo Testamento, por exemplo, deve crer também na divina preservação do Novo Testamento. É uma questão de lógica. E vejam bem que não é só do nosso lado. Nos anos 50 do século próximo passado, talvez o erudito mor nessa área, embora inimigo da Bíblia, era um tal de Ernest Cadman Cowell. Chegou a ser presidente da Universidade de Chicago, Illinois.
ele simplesmente debochava da Bíblia. Só que ele, estou agora citando ele, ouça o Cowell, inimigo da Bíblia, mas ele diz: se Deus tivesse inspirado a Bíblia, ele teria preservado essa Bíblia. Ele não preservou, logo não inspirou. Está vendo a lógica? Ele está tirando uma dedução lógica. Quer dizer, tivesse inspirado, teria preservado. Não preservou, logo não inspirou. Eu meramente agora, eu viro a mesa. Digo, eu provo que preservou. Preservou, logo inspirou. 2 mais 2 são 4. Eu quase fico assim animado. Não muito, mas às vezes eu quase fico animado. Agora, prosseguindo. Essa é a questão lógica. Agora vamos às evidências históricas. Será que elas sustentam a nossa expectativa ou a desmentem? Então aqui eu já vou para outra coisa, que é algumas considerações. Mas antes, eu vou para uma coisa que você não tem ainda. Estou elaborando um artigo que nem soltei em inglês todavia. Tenho falado aqui da crítica textual no Testamento. Agora, uma crítica textual significa que tem que haver crítico, tem que ter alguém que vai fazer essa crítica. O crítico vai fazer o quê? Ele critica. E o que um crítico textual critica? Ele critica o texto do Novo Testamento no sentido seguinte: partindo da pressuposição que a redação original se perdeu, então o ofício do crítico textual é recuperar o texto perdido. Então, toda a chamada ciência, eu provo que não é ciência coisa alguma, mas o que se chamam de ciência crítica textual se prende exatamente à pressuposição de que o texto se perdeu. É aquilo que eu já disse aqui na última aula. Eles misturam as evidências com as suas pressuposições e te dão um pacote. Então, a ciência, que não é ciência crítica textual, é uma mistura dos fatos com a pressuposição. A pressuposição, o texto se perdeu. Pronto. Um Hort da vida que não cria que a Bíblia fosse palavra de Deus, coisa alguma, e que se perdeu e tal, ele, coerentemente, poderia bolar uma teoria da crítica textual e está querendo recuperar um texto perdido. Eu não. Eu não defendo uma teoria de crítica textual. Eu defendo uma teoria da preservação divina do texto. Por quê? Porque a crítica textual depende da pressuposição de que o texto se perdeu. E eu nego rigorosamente que se perdeu, de coisa alguma, nunca se perdeu. Como eu nego que o texto tenha se perdido, então eu nunca posso bolar uma teoria de crítica, porque a crítica depende de um texto perdido. Se o texto não se perdeu, então crítico eu não sou. Eu sou estudioso do texto. Agora, crítico não, eu não. Eu estudo, eu não critico. Então, essa pequena diferença vai demorar a ficha cair. Quer dizer, estou vendo um e outro aí, tá? Essa ficha pode demorar, segura aí. A questão nevrálgica na briga toda é se o texto se perdeu ou não. A gente volta lá ainda. Sim, isso aí eu acabo dizendo. Então, agora, sim, nós vamos
isso aqui algumas considerações, porque aqui eu vou dar um passeio a partir das minhas pressuposições, mas estou vendo aqui os dados históricos, evidências históricas, que o outro lado nunca vai falar. Então nós aqui somos obrigados a falar. Agora, por exemplo, aproximadamente 50% dos manuscritos gregos, inclusive a melhor linha de transmissão, que é a família 35, que eu sigo, tem colófonos no término de cada um dos 4 evangelhos. Colófono é uma coisa acrescida, depois não faz parte da exata redação em si do texto. Então esses colófonos dizem que, quanto a Mateus foi publicado, no sentido que, naturalmente, não havia casa de editora naquele tempo, porque solto, entregue ao público. Mateus foi publicado no ano 8 anos após a ascensão de Cristo. Ele morreu, ressuscitou e ascendeu, voltou no ano 30, portanto, em 38, Mateus foi solto. Marcos dizem 10 anos após, portanto, no ano 40. Lucas dizem 15 anos após a ascensão e, portanto, 45. E João 32 anos após a ascensão, portanto, 62. O que significa que os evangelhos eram escritos por testemunhas oculares e auriculares. Ou então, no caso de Lucas, que ele não presenciou, até onde sabemos, a vida de Cristo, mas ele andou pesquisando muito minuciosamente e ouvindo todo mundo. Aliás, obviamente ele ouviu muito a própria mãe do Senhor Jesus. O João Marcos, eu creio que ele acompanhou sempre os 12, mas ele era muito novo e não podia, para você tinha que ter 30 anos para exercer uma função dentro da lei judaica, então eu creio que João Marcos era novo demais e não podia ser um dos 12. Mas assim, só o Evangelho de Marcos registra aquele momento insólito, quando Jesus é preso, tem um jovem só com um lençol cobrindo, o pessoal pega ele e larga e se manda. Mas que coisa! Para que inserir um detalhe desses no texto? É porque foi ele. Eu digo que foi o próprio. Eu estava lá, tá vendo? Eu estava lá. Embora. Bom, deixa para lá. Deixa para lá. Não é só isso. Quando as covas de Qumran foram descobertas, e muito material realmente bíblico, mas quase sempre do Antigo Testamento, na cova número 7, acharam uns pequenos fragmentos de papiro que, na verdade, são do Novo Testamento. Só que ninguém quis admitir, porque esse material, como Jerusalém foi destruído em 70 e os exércitos romanos, então fatalmente essas covas foram fechadas antes do ano 70. Então todo mundo achava que esse material era do ano 50 mais ou menos. Antes que um jesuíta por nome de Dr. José O'Callaghan, espanhol apesar do nome irlandês, um erudito realmente muito bom, papirólogo, e ele ficou em cima do fragmento número 5 até do... Não, isso aí é Marcos, fatalmente não tem por onde correr. É Marcos capítulo 5, verso 46 por aí. Agora, então, você pode jogar o fluxo aí rapidinho? Você pode ver que eu coloco aqui antes do ano 100, está aí o 7Q5 e 4 e 8, sendo que
dos 3 fragmentos, 5 é maior. Os outros, se não tivesse os 5, não daria para provar que são no Testamento. Agora os 5, sim, então daí vai a probabilidade que os outros também. Você tem aí 3 fragmentos do Novo Testamento, do ano 50. Agora, você não pode ter uma cópia no ano 50 se o exemplar não foi escrito antes. Você não pode ter uma cópia sem ter o que você copiou, óbvio. Então, aqui nós temos uma prova cabal de que Marcos, pelo menos, já existia no ano 50. Eu digo que foi solto no ano 40. Então, nós não estamos meramente assim desejando que fosse. Nós temos realmente subsídios históricos. O papiro 52, todo mundo reconhece que é mais ou menos do ano 125, um pouquinho após, eu coloquei assim. Agora, aí está esse papiro 64, provavelmente remonta até o ano 60, mais ou menos. Quer dizer, bem, o pessoal aí grita e chora, não, mas está aí. Aqui essas coisas, papiro 66, 45, 75, isso aí é pacífico. Todo mundo sabe que isso aí existe. Então, nós temos evidência em torno do fato de que os evangelhos foram escritos por testemunhos oculares. O outro lado nega que Mateus escreveu, Marcos, ninguém escreveu nada, só lá pelas tantas. Não. Os evangelhos foram escritos. Agora pode voltar outro. Foram escritos por testemunhos oculares. Agora vamos, então, à questão histórica. E eu faço várias perguntas. A primeira delas, eu pergunto se os autores humanos dos livros neotestamentários, se eles achavam que estavam escrevendo Bíblia, ou então coisa sagrada. Eu já comentei rapidinho que esse livro do Bittencourt negava, não, Paulo nem tinha a menor ideia de que estava escrevendo. Estava escrevendo cartinhas para seus amiguinhos. Não é? Vamos ver. E aqui eu vou me deter, eu vou gastar algum tempo aqui. Por quê? Porque aqui nós estamos lançando alicerce. Por isso que eu vou gastar tempo. Você sabe que qualquer prédio não vale mais do que o alicerce. Se o alicerce não presta, nós vamos gastar tempo com o alicerce. Romanos 16 e 26. Por quê? Eu não quero que você saia daqui, o doutor Gilberto fala. Não, eu quero que você saia. Está aqui. Que você possa citar a prova, não citar a minha pessoa. Você vai citando os argumentos, as provas. Isso que eu quero. Na verdade, segundo 95% dos manuscritos, o que na sua Bíblia está como Romanos 16 e verso 26, é realmente capítulo 14, versos 24 a 26. Mas como a redação é a mesmíssima, então tanto faz como tanto faz. Quer dizer, se você coloca no final do capítulo 14, eu aqui, está aí. Na verdade, conforme 95% dos manuscritos, se encontra mesmo no término do capítulo 14. Mas não altera. Vamos lá. 26 aqui, Romanos 16, 20. Bom, temos que pegar o verso 25. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, atenção, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência e fé. Agora, pense bem naquilo que o apóstolo aqui está dizendo. Ele fala de uma revelação, de um mistério, que é uma coisa que era oculta, não que é misterioso, mas simplesmente era uma coisa escondida, não era uma coisa revelada ainda, nos tempos antigos.
E no Antigo Testamento você não tem nada a respeito da igreja. Não tem. Então, no Antigo Testamento, toda a verdade a respeito da igreja de Cristo está oculta. Era um mistério, quer dizer, não era revelado ainda. Esse papel foi entregue principalmente a Paulo. Não exclusivamente, mas quem mais escreve e esclarece a respeito da igreja é exatamente Paulo. Então, essa nova revelação, que antes foi oculta, agora se manifestou, como assim? Pelas escrituras dos profetas. Mas que profetas? Do Antigo Testamento, não. No Antigo estava oculto, era mistério. Que profetas? Do Novo Testamento. Pessoal que está escrevendo a escritura do Novo. E vai aí principalmente a própria pessoa de Paulo. Paulo sabia perfeitamente que ele estava escrevendo Bíblia. Sabia, claro que sabia. E ele declarou, isso aí é segundo o mandamento do Deus eterno. Inspiração. Não só, vamos agora a 1 Coríntios 2 e 13. Eu estou seguindo aqui a sequência cronológica dos livros, só por uma questão de conveniência, mais nada. 1 Coríntios 2 e 13. No verso prévio, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Verso 13. Aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Tá? Coisas que o Espírito Santo ensina. Palavras. Ainda 1 Coríntios 14, e verso 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Bom, você pode não concordar, mas que ele entende que está escrevendo ordem de Deus, está aí, ué. Reconheça que as coisas que vos escrevo, ele não está falando, é aqui que ele escreveu. E escrevo presente, é esta carta. Escrevo presente, é esta carta. Ele tem que saber que isso aqui é mandamento do Senhor. Então, um Bittencourt da vida, ele poderia dizer que Paulo era megalomaníaco, que era demonizado, era doido, pirou. Mas quer dizer que ele não sabia, não achava que estava escrevendo. Não dá, isso aí não. Ele declara que está escrevendo a Bíblia. Você pode achar que ele estava, mas que ele falou, daí. Prosseguindo, Gálatas 1. Você pode ler depois assim, versos 6 a 12, eu vou direto ao verso 12 para ganhar um pouquinho de tempo. Gálatas 6 e 12. Não, 6 é 1. É capítulo 1. E eu estava no capítulo 6, aí não deu nada. Desculpem aí, pela demora. Então, agora, Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 12. Verso 12, para ganhar tempo. Depois você pode ver tudo. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ora, você pode não gostar, mas que é isso que ele escreveu. Ele está colocando coisa que recebeu direto do alto. Efésios 3, 4 e 5. Eu estou insistindo porque essa asneira do Bittencourt é tipo da coisa que o pessoal fica repetindo, sem que nunca voltar ao texto para ver se é ou se não é. O pessoal não procura saber, o pessoal não pesquisa, o pessoal fica repetindo coisas. Efésios 3, 4 e 5. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Outra vez, mesma coisa que já lemos em Romanos. Nova revelação, dada aos apóstolos e profetas.
do Novo Testamento, não do Antigo. 1 Tessalonicenses, não, pulei Colossenses 1:25, vamos lá, rapidinho. Colossenses 1:25, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, atenção, para completar, seria, a meu ver, a tradução correta do grego, a palavra de Deus. A sua Bíblia estava de cumprir a palavra. Não é bem isso, era completar mesmo. Paulo sabia que estava escrevendo parte de um segundo cano, estavam completando coisa que já havia. Sabia, sim senhor, ele sabia perfeitamente. Tessalonicenses, primeiro, 2 e 3. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, atenção, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós. Palavra de Deus, está aí. Segundo, você vê que quase todas as cartas, quase todas elas, ele declara, ou aqui ou ali, ele declara que está escrevendo a Bíblia. 2:15. Então, irmãos, estai, quer dizer, segundo Tessalonicenses 2:15, então, irmãos, estai firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, se é para reter a tradição, porque é coisa de peso. Ainda aqui, capítulo 3, e 6 a 14. Depois você pode ler tudo, eu vou pular direto para o verso 14. 2 Tessalonicenses 3 e 14. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Agora, você se expressar dessa forma, isso é pesado. Você está alegando autoridade. Se alguém não vai obedecer a nossa palavra, aí ele está exigindo obediência. Se ele está exigindo obediência, é porque ele é autoridade. Em Gálatas 1 e 2, Colossenses 4 e 16, a 1 Tessalonicenses 5 e 27, nós temos assim a indicação de que Paulo esperava de fato uma larga circulação, desculpem. Em Gálatas 1 e 2, então, há as igrejas na Galácia. As igrejas. Então, ele está escrevendo para uma circulação maior. Você vai achar coisa parecida. Aliás, como eu vou falar disso já em outro momento, o que está na 1 Coríntios 1 e 1 e na 2 Coríntios 1 e 1, eu vou comentar daqui a pouco. Agora, está aí Paulo. Não vejo como alguém dizer que Paulo não sabia que estava escrevendo. Sabia, claro que sabia. Agora vamos a Pedro. 1 de Pedro 1 e 12. Ele começa no verso 10, falando dos profetas do Antigo Testamento, eles indagando que tipo de tempo o Espírito Santo estava falando, testificando de Cristo, tal e tal, que ia sofrer e depois a glória, não conseguiu assim somar essas coisas. Verso 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles, quer dizer, os antigos, ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas até os anjos querem entender. Aqui. Aqueles que, pelo Espírito Santo, pregaram, daí os apóstolos, incluindo o próprio Pedro, presumivelmente. Ainda o primeiro capítulo, versos 22 a 5. 22 a 25. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível,
Atenção, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque aí cita o Antigo Testamento: toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aí é o Antigo Testamento, né? A palavra do Senhor permanece para sempre, mas agora, atenção, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É uma nova revelação, em pé de igualdade com a antiga. E a respeito da antiga, está aí: a palavra do Senhor permanece para sempre. Prosseguindo ainda, a segunda carta, capítulo 3, ainda de Pedro, verso 2. Segunda de Pedro 3 e 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, isso no Antigo, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Você tem o Antigo Testamento, pelos santos profetas, e do nosso mandamento, sendo apóstolos. Então ele coloca o mandamento dos apóstolos, incluindo o próprio, ele se auto-inclui. Então está aí, uma nova revelação. Sim, só que aí há um problema do exato texto, mas não quis entrar. João 1, Apocalipse 1, mas também da palavra de João. Aqui está mais do que claro. Apocalipse 1, a partir do primeiro verso. A revelação de Jesus Cristo. Está aí. Está aí. A qual Deus lhe deu, quer dizer, o Pai deu ao Filho, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo, o qual, quer dizer, João, testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo o que tem visto. Agora, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Agora, você não será bem-aventurado porque você leu o jornal de hoje ou a revista de ontem. Não, você vai ser bem-aventurado por ler, essa é a palavra de Deus. Então, é isto aqui, uma declaração aberta. O que está em Apocalipse 21 e 5, as palavras fiéis e verdadeiras, a gente já leu, comentou, e a mesma coisa você tem também no verso 6 do capítulo 22, mas o que está nos versos 18 e 19 nós temos que ler. Oi? Aqui em Apocalipse, no primeiro que você leu, o termo original é notificou. Parece que é sinalização, alguma coisa assim, né? Não, é só para saber, assim, porque tem algumas que colocam expressou, porque o notificou é um termo inicial. É mais forte. Como se houvesse até uma citação. Sim. Tá, mas em todo caso é revelação de Deus, quer dizer, está aí. Né? Eu não aí a questão de como é que você vai traduzir. Essa colocação é importante, mas não é meu assunto no momento. Então vamos. Eu convido a atenção para os versos 18 e 19. Apocalipse, capítulo 22. É o finzinho, o último capítulo. Verso 17. O Espírito e a esposa dizem: venha. Aquele outro diz tal e tal. Verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Aí vai. Eu entendo que o verso 18 é ainda Jesus que está falando. Eu testifico, Jesus falando, glorificado,
Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, que Deus faça vir sobre ele as 7 pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, que Deus tire a sua parte do livro da palavra, do livro da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Em outras palavras, vai para o fogo. Agora, obviamente, se o soberano Jesus glorificado vai se expressar desta forma, e você mexer no texto, quer acrescentar, quer tirar, aí, convenhamos, que o próprio soberano está declarando a importância que ele dá a esta palavra, e se ele dá, é melhor nós aqui também respeitar. Agora, calamitosamente, esse pessoal do outro lado que vive cortando fora palavras do texto e colocando alguns outros, mas coloca muito pouco, tira é mais, eles simplesmente, obviamente, não estão dando a mínima importância a esta declaração do soberano. E aí, se alguém tirar qualquer coisa das palavras, você tirou uma palavra, você mexeu. Do livro desta profecia, que Deus tire a sua parte do livro da vida. E se o filho pede para o pai fazer, ele vai fazer, claro. Então é maneira mais suave de que vai acontecer. Esse pessoal que acha que está, não sei lá o que eles acham, mas que vão ter uma surpresa desagradável pela frente, vão ter, com certeza, a palavra do soberano é isso. Você mexer com o texto, só que eles não acreditam. Eu quero acreditar. Eu não gostaria de levar uma surpresa desse tipo. Mas aqui estamos comentando meramente se os autores humanos que escreveram os livros que compõem o nosso Novo Testamento, se eles sabiam que estavam escrevendo uma nova revelação, um novo cânon, não. Eu digo que sim. Claro. Agora, uma coisa que não é tão clara, mas está em Lucas, o primeiro capítulo de Lucas, de verso 3. Isso aqui não é óbvio, mas eu entendo que vale a pena citar, razão pela qual estou fazendo. Lucas capítulo 1 e verso 3. Eu iria traduzir da forma seguinte, não está assim na sua Bíblia. Pareceu-me também a mim conveniente, ó excelente Teófilo, tendo anotado cuidadosamente tudo que veio de cima, escrever-te com precisão e em sequência, aí para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. A questão aqui é exatamente o vocábulo grego anothen, que significa exatamente do alto. Um uso secundário que existe, com toda certeza existe, o vocábulo é usado também para dizer respeito a alguém que aconteceu lá atrás. Pela tanto. É assim que quase todas as Bíblias que eu já vi traduzem aqui. Mas para que você apelar para um uso secundário em vez de levar o uso primário? Por que não começar pelo uso primário? O que eu faço? Se o uso primário faz perfeito sentido, por que você vai procurar? Porque fica com o uso primário, por favor. Então eu entendo que Lucas está dizendo que ele recebeu isso aqui do alto, anothen, do alto. Então ele está afirmando que, embora ele tenha pesquisado, ele pesquisou amplamente, ele ouviu todo mundo. Mas no fim, entendo que ele está dizendo que ele escreveu com orientação divina, escrevendo com precisão e em sequência. É assim o texto, no meu entender. Bom, essa é a primeira questão. Pensaram os autores que estavam escrevendo a Bíblia? Sim, sabiam perfeitamente que sim. Agora vem uma segunda pergunta. Se eu acho que sou bom, talvez que sim, talvez que não. Mas se os meus colegas,
os que me conhecem também, aí melhorou, né? Quer dizer, aí ficou mais forte, é mais assim convincente. Eu posso pensar, sabe, mas se os outros também pensam, melhorou. Então a pergunta que eu faço: reconheceram os apóstolos que as escritas dos colegas eram Bíblia? Alguma coisa a gente já viu. Mas vamos ver agora. O texto mais contundente, mas que simplesmente é estarrecedor, está na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 18. A 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18. Olha aqui, Paulo, ex-fariseu. O fariseu tinha seus defeitos, mas para ele o Torá era a última instância. Isso aí era a palavra de Deus. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Duas citações. A primeira nós vamos achar em Deuteronômio 25 e 4. Vamos lá, eu quero que você veja com os próprios olhos, depois você vai saber onde está pisando. Você vai saber onde está pisando, que você viu. 25 e verso 4. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Está aí. Então, a Escritura, sim, Deuteronômio, lei, Moisés. Até aí, então, santa paz. Mas e agora? E essa outra citação? Aqui. Digno é o obreiro do seu salário. Onde na Escritura você encontra isso aí? Você encontra em Lucas 10, verso 7. Pasmem. Lucas 10. Tem um texto um pouquinho parecido em Mateus, mas aqui em Lucas é palavra por palavra, letra por letra, exatamente igual entre Lucas e Timóteo. Quer dizer, a Timóteo. Lucas 10, verso 7. É a orientação que foi dada aos 70, que Jesus mandou de 2 em 2, mandou que eles permanecessem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, isso é, os anfitriões. Pois, atenção, digno é o obreiro de seu salário, e no grego é letra por letra, exatamente igual o que está aqui em Lucas 10 e o que está lá em Timóteo 5 e 18. Agora, sinceramente, isto aqui é 12 para leão, viu? Isto aqui é 12 para leão, porque um Saulo de Tarso da vida, um ex-fariseu do roxo, ele colocar Lucas em pé de igualdade com Moisés, você está doido, moço? Você está louco de uma vez? Não. É impressionante, isso aí é impressionante. E fazia, talvez, quando muito, 10 anos, talvez 15, que Lucas estava no mercado quando Paulo escreve, sim. O senhor considera Lucas como sendo judeu ou gentil? Essa questão eu não vejo como fechar. O nome parece ser grego, né, Lucas? Agora, nem por isso ele não podia ter, assim, pais judeus. Seria mais impressionante ainda ser um gentil. Ainda mais. A verdade cruel é que não vejo como fechar essa questão. Não tem. O pessoal grita daqui, brada dali, mas nós não temos subsídio para fechar. Então, talvez que sim, talvez que não. Agora, isso é contundente, isso é contundente. Paulo colocar Lucas em pé de igualdade com Moisés, e isso aí é Escritura. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16. Segunda de Pedro
3:16. Isso aqui é muito conhecido. Eu vou ter que começar pelo verso 15. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, atenção, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então ele declara aqui que o pessoal está torcendo escrito de Paulo como torcem as outras escrituras. Logo, os escritos de Paulo são escritura, 2 mais 2 são 4. Para a sua própria perdição. Se você torcer o jornal de hoje, você não vai parar no inferno. Então, se é torcer que vai se fazer perder, é porque é a palavra de Deus. Agora, observar, por favor, que ele cita uma pluralidade de cartas da palavra de Paulo. Não diz quantas. Todas as suas... Todas. Agora, se fosse só 2 cartas, dificilmente você iria empregar o vocábulo todas. Só você falou todas, dá a ideia de algumas, né? Quer dizer, nós sabemos quanto. O fato é que Pedro reconhece que várias cartas da palavra de Paulo são escritura. Está aí. A 1 Coríntios 15, 4. A 1 Coríntios 15, verso 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Mas, por favor, quais Escrituras? Onde no Antigo Testamento fala disso? 3º dia, onde no Antigo Testamento tem isso? Então, se isso aí está nas Escrituras, é os Evangelhos. Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, está em João. Segundo as Escrituras, está aí. Só que aqui agora é os Evangelhos. Em João 2:22, é uma coisa velada, mas eu entendo que vale a pena tomar um tempinho aqui e pedir assim a sua atenção para isso aqui. Não é óbvio, mas vejam então o que vocês vão pensar a respeito. Verso 2 e 22, capítulo 2 e verso 22 de João. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isto. E a exata tradução seria, e creram nas Escrituras, a saber, a palavra que Jesus falara. É assim que eu iria traduzir a segunda parte aqui. Escritura, mas palavra de Jesus. Onde na Escritura você vai achar a palavra de Jesus? Fatalmente só nos Evangelhos. No Antigo você não vai achar porque Jesus não tinha nascido ainda. Exatamente essa palavra você acha em Mateus 26 e verso 61 e depois capítulo 27 e verso 40. E óbvio deve ser que Mateus já estava circulando bem antes de João escrever. Ainda Romanos 16, 26, a gente já viu, mas eu vou recorrer rapidinho, só para você ver que, de fato, eles sabiam que os outros também estavam escrevendo. Isso aí não era mistério absolutamente. Romanos 16 e 26. Já expliquei que, na verdade, seria 14, me deixe para lá. Se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, plural, mais que um. Então, o próprio Paulo, mas não só ele. Ele reconhece que tem outros também.
Você vai achar a mesma coisa na 2 Pedro 3 e 2. Então, eu digo que nós temos subsídios tranquilos no sentido de que, primeiro, os próprios autores humanos sabiam que estavam escrevendo Bíblia. Ponto primeiro. Segundo, seus colegas também sabiam que o outro estava escrevendo Bíblia. Não era só o dito cujo. Os outros também reconheciam isso. Dessa forma também essa visão, essa ótica seria fatalmente transmitida também à igreja que vinha nascendo. Tanto é que nós extraímos essas informações das cartas que foram exatamente para as igrejas fora de Jerusalém. E fazia até a distinção, né, das escrituras do Senhor das escrituras proféticas. Distingue entre o Antigo e o Novo. Sim, senhor. Exatamente isso. Agora, eu vou me deter aqui, quer dizer, nisso aqui algumas coisas. O número 3 é os pais tal e tal, mas antes disso, eu quero pegar o que você tem aí. Se não me engano. Acho que você tem. Tem. Cópias múltiplas. Tá aí na sua apostila. Isto aqui é coisa nova. É coisa que Deus me revelou recentemente. Eu não li isto em lugar algum. Mas no momento, quer dizer, Deus usou um pastor na Califórnia para me dar a ideia. Você sabe que o que você precisa é a ideia. Alguém te dá a ideia, daí você... Mas enquanto você não recebe a semente, mas alguém te dá a semente, aí... Mas é claro, aí você manda... Eu não sei se vou ler exatamente. Está aí... eu vou ler um pouco talvez, mas eu quero que você pense mesmo, reflita. Então, já declaro a partir dos colófonos, assim, 50% dos manuscritos, inclusive a melhor linha. Então, Mateus publicou seu evangelho em 38, depois de Cristo. Quando Mateus publicou esse seu evangelho, a produção de livros no Império Romano era comum. Só que não existia copyright, isso é direito autoral. No momento que alguém soltasse um livro, colocasse no mercado, virava imediatamente coisa pública. Isto é, qualquer um podia fazer uso como quisesse, inclusive alterar. Não havia proteção. Você não tinha como proteger assim a sua autoria, seu direito, nada, não existia isso. Soltou, boa sorte. Agora pense um pouco. Soltou, boa sorte. Qualquer literatura, soltou, qualquer um pode alterar, não tem proteção. O que o Espírito Santo poderia fazer diante de um quadro desses para proteger o que ele agora estava inspirando, esse novo cânon? O que o Espírito Santo poderia fazer para proteger esses novos escritos contra a alteração perniciosa, livre e perversa que qualquer um poderia efetuar? Como proteger, enfim, contra a alteração livre que existia naquele tempo? Hoje em dia, a primeira tiragem de qualquer livro vai ser milhares, né? Mas antigamente não existia isso. Antigamente cada cópia era à mão, e daí vem manuscrito à mão. Então, alguém tinha que copiar assim. Como fazer? Depois pense um pouco. Um livro do tamanho de Mateus, para nem se comentar Lucas e Atos, pior ainda,
iria representar um investimento considerável de tempo e esforço, além depois do material, quer dizer, fosse papiro, fosse pergaminho, e a tinta, enfim. Era muito trabalho. Coisa que o próprio Deus teria o máximo de interesse em proteger. Como é que vai proteger então? Onde não tem copyright, onde não tem como proteger. Como é que vamos fazer isso? Eu coloco para a reflexão de quem quiser que fatalmente Deus mandou o pessoal fazer cópias múltiplas antes de soltar o livro. Fatalmente houve o primeiro autógrafo, quer dizer, a primeira lavra, a cópia matriz, fatalmente tinha que existir. Você está escrevendo, você não está imprimindo, você não tem máquina de escrever, é tudo à mão. Então, fatalmente, você escreve a primeira vez, mas antes de soltar, entregar na mão do público, vamos fazer cópias, várias cópias. Isso está no próprio texto, aliás, eu vou chegar lá. Coisa que não se comenta muito, mas nós devemos de parar e pensar. Nós temos que ser realistas também, entendo. Não havia papel naquele tempo. Os chineses não haviam descoberto o papel ainda. Isso foi séculos mais tarde. Então, existiam duas coisas. Havia o papiro, tipo papel, mas é feito a partir de um junco, e pergaminho, que era couro. Normalmente seria ovelha ou então cabra, e eventualmente algum veado, tipo assim, seria de ser algum animal cujo couro não fosse tão espesso, quer dizer, uma coisa mais ou menos fina. Normalmente, exatamente, animais domésticos, a saber, ovelha e cabra. Agora, me desculpem aqui descer a detalhes assim sangrentos, mas vamos pensar, não vamos matar aqui uma ovelha, uma cabra, vamos assim tirar o couro. Que tamanho vai ser assim a pele, o couro de uma ovelha ou uma cabra? Mais ou menos assim, cortando fora as pernas, coisas assim, o que você pode aproveitar. Mais ou menos isso, não? Não muito mais do que isso. Agora, quantas folhas você vai tirar dali? Dependendo, se você vai fazer folha única, assim, empilhada, ou se vai fazer como está no Códice Aleph, assim, a coisa dobrada. Podia ser, mas não mais do que isso. Pense agora no tamanho de um Evangelho de Mateus. Eu digo que no mínimo 15 animais. Se você vai escrever Mateus em cima de pergaminho, você está falando em 15 animais. Pelo menos, para você ter o material suficiente para caber o Evangelho segundo Mateus. Agora, vem cá, por favor. As verdades econômicas existiam lá como cá. Quem tem 15 animais para matar a qualquer hora? Quem vai ter como fazer cópias múltiplas de uma coisa do tamanho de Mateus em cima de couro? Rapaz, haja animal. Depois o papiro, embora sendo artesanal, era trabalho feito manualmente, coisa feita manualmente, mas era menos caro, não era tão caro. Havia também níveis ou tipos ou qualidades de papiro. Eu mesmo já peguei na mão papiro de cartonagem de múmia de 300 anos antes de Cristo, dos Ptolomeus. E eles já reciclavam. Então, quando tinha documento antigo, ninguém mais queria, ia para o necrotério e eles utilizavam esses papiros antigos para segurar o gesso, o material que usava para
fazer a cartonagem da múmia. Agora, naturalmente, algum papiro com mais de 2.000 anos de idade vai ser uma coisa muito frágil. Você tocou quase e já vai caindo. Tem que O que a gente verificou com essa, quer dizer, era aparentemente um papiro assim barato. Não feito como... Porque se o que foi utilizado ali eram documentos temporários, assim, uma receita, uma nota, uma carta, enfim, essas coisas, não seria preciso assim gastar muito dinheiro, assim, fazer um papiro muito do bom. Mas são tiras de junco, colocados assim em tiras lado a lado, e depois fatalmente tem que ter outra camada no sentido contrário por cima. O papiro melhor, eles batiam. E esse processo, então, de certa forma, ajudava as duas camadas a ficarem grudadas com bater. Você querendo uma coisa muito da boa, eles ainda iriam costurar. Existem papiro costurado. Aí sim, aí segura as camadas de papiro. Existem poucos rolos, mas existem rolos de papiro. E exatamente assim, quer dizer, você vai querer fazer um rolo de papiro, é melhor costurar, porque senão, exatamente, você dobrando a coisa, a fibra vai querer soltar uma da outra, não é fácil, mas existia. Mas quanto mais trabalho você dá, mais encarece. Mais encarece, você tem que pagar a mão de obra. Eu não estava lá e não posso saber, mas eu digo assim, sem muito medo de me equivocar, que provavelmente os livros do Novo Testamento, no grosso, eram soltos em papiro. Agora, a cópia matriz poderia ter sido feita em cima de couro por dois motivos. Primeiro, se você quer segurar a cópia matriz como garantia para poder dirimir qualquer dúvida depois, resolver qualquer depois, aí você quer uma coisa durável, você quer em cima de pergaminho. Depois, no entanto, segundo argumento, se você vai fazer múltiplas cópias em cima dessa cópia matriz, cada vez que você faz uma cópia, você está mexendo. Se a matriz fosse em papiro, já iria acabando, já iria acabar pelo uso. Mas possivelmente, portanto, a cópia matriz, o que nós chamaríamos de o autógrafo, poderia ter sido feito em cima de pergaminho, exatamente por esses dois motivos. Mas as cópias que você está mandando pelo mundo afora, eu imagino que tenham sido elaborados em cima de papiro. Entendo também que o Novo Testamento sempre foi, desde o começo, em formato de livro e não em rolo. O Antigo Testamento geralmente era rolo, mas o Novo sempre caderno. O livro, assim entendo. Pelo menos, que eu saiba, não temos nenhum caso, um exemplo de material neotestamentário escrito em rolo. Pode ser que exista, mas eu ignoro. Daí, isso aumenta em muito a segurança da transmissão do texto. Vejam, se vocês não concordam comigo, que a ideia já está latente nas próprias cartas, nas epístolas. 2 Coríntios, 1º verso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, atenção, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Quantas cópias você precisaria para alcançar todos os santos em toda a Acaia? Porque, supondo, como suponho sem poder provar, que
a carta aos Coríntios, a primeira carta também é o tamanho de algum, é um livro de algum tamanho, não é pouco não. Se foi solto em papiro, mas o papiro não aguenta tanto manuseio assim, não aguenta. Dificilmente um documento em papiro alcança mais do que, se tanto, 20 congregações diferentes. Já está caindo aos pedaços, literalmente. Então, se Paulo quer alcançar realmente um público bem, quase que é obrigado a fazê-lo soltando mais de uma cópia feita e compilada por ele, mas que já vai assim. Você achava difícil, agora veja a primeira carta aos Coríntios. Pior ainda. Me desculpe a expressão. 1 Coríntios 1:1. Aliás, verso 2 no caso, Paulo, tal e tal. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, atenção, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes em todo lugar do mundo. Pois agora, José, como é que nós vamos alcançar todos os crentes no mundo? Está aqui, não está? Não é isso? Com todos os que em todo o lugar... Olha, uma cópia simplesmente não tinha a menor esperança de chegar até o mundo inteiro. Não daria, absolutamente não daria. Então, fatalmente, a primeira já vai, haja. Aquele mesmo irmão que me deu a ideia, que você já viu esse material, ele depois colocou, mesmo que não, pense que você é um ancião, um presbítero, um responsável em algum lugar naquele tempo e uma preciosidade dela chega a você. Você tem a obrigação de passar adiante. Você vai fazer o quê? Antes de passar adiante? Você não vai fazer uma cópia? Ora, claro que vai. Você, se você tem que passar adiante, mas antes de passar, você vai fazer sua cópia, não vai? Então, de uma forma ou de outra forma, houve proliferação de cópias logo no começo. Dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, qualquer livro que já foi entregue ao público já tem, sabe-se lá quantas cópias? Depois, Pedro. A primeira carta de Pedro. Eu estou me detendo aqui, me perdoem, mas é que isso aqui você não encontra em canto algum. Eu não li, nem ouvi, que isso aqui é novo realmente, que os autógrafos fossem múltiplos. Isso aqui é a primeira vez que eu ouço falar, ouvindo a própria voz, a primeira de Pedro. O primeiro verso. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos e por aí vai. Não sei se você já viu num mapa da Ásia Menor, ocupa praticamente o que hoje é a Turquia, a Ásia Menor, praticamente toda. O próprio vocábulo Ásia é utilizado, esse vocábulo, de várias maneiras, assim, na própria Bíblia. Abrange, no fim, praticamente tudo. E eu pergunto, mas o que um apóstolo Pedro, apóstolo aos judeus, à circuncisão, na palavra de Paulo, o que esse está fazendo, escrevendo uma carta para igrejas gentílicas? Eu não posso provar, óbvio, mas eu imagino talvez o seguinte.
Quem é que estava em Jerusalém no dia de Pentecostes? Você vendo em Atos a lista de línguas e lugares que tem ali, lá tem 5 lugares que estão dentro daquilo que hoje é a Ásia Menor. A saber, Ásia, Capadócia, Panfilha, Frígia e Ponto. 3 dos 5 que estão na lista de Pedro. E não há por que nós imaginar que nem Pedro e nem Lucas em Atos deu uma lista exaustiva, completa. Enfim, eu imagino que, como os que se converteram no dia de Pentecostes não queriam voltar para casa, todo mundo ficou ali, deu-se aí o problema de pessoal vendendo coisas para comprar alimento, aí Ananias e Safira, enfim, etc. O pessoal não quis ir embora. Aí finalmente eu entendo que foi o próprio Deus que utilizou o velho Saulo de Tarso e a perseguição e mandou todo mundo fustigado, correndo de volta para seu lugar de origem. Então eu imagino que os líderes antigos que estão nessas estiveram com Pedro em Jerusalém e ouviram o ensino de Pedro durante algum tempo até que a perseguição mandou todo mundo correndo. Imagino, não posso provar, é claro. Nessa hipótese, então, Pedro teria como e por que escrever a essas pessoas. Agora, a Ásia Menor é um pedaço de chão de algum tamanho, pessoal. Isso aí é muita área. Como é que uma cópia da carta de Pedro vai alcançar 5 províncias, para nem se comentar o resto? Não dá. Fatalmente, Pedro soltou mais de uma cópia. Suponho que no mínimo uma cópia para cada província. Mas, e se assim foi, o que você tem agora é o seguinte: se a primeira carta de Pedro começa com 5 cópias em vez de uma, você multiplica todo o processo de transmissão do texto por 5. Só isso. E se foi mais do que 5, mais. Então, o que você tem realmente é o começo de um texto majoritário logo no primeiro começo, quer dizer, lá no primeiro ano. E aí, você não tem agora só um exemplar para copiar, você tem 5. E se um se perder, então é possível recorrer aos demais, quer dizer, aumenta também a segurança do texto. A segunda carta de Pedro, aparentemente para o mesmo tanto, porque no capítulo 3 e verso 1, ele dá a entender que é o mesmo público. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Bom, então, se é a segunda carta, é a primeira, então é o mesmo público. Agora, já que estou aqui, veja, por favor, o primeiro verso de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da diáspora, saúde. As 12 tribos, vem cá. Vai uma carta para 12 tribos, mas essas 12 tribos estão espalhadas. A diáspora, a própria palavra diáspora significa que é uma dispersão de algum tamanho. Agora, se as 12 tribos devemos levar rigorosamente de forma literal, eu não sei. Se for realmente uma citação literal, que se existiam exatamente as 12 tribos e Tiago sabia onde estavam e estavam escrevendo para todas elas, rapaz, precisava de uma cópia para cada tribo, porque senão, sabe-se lá quando e como. Agora, isso aqui não é do ar. Vejam, por favor, agora voltando à primeira carta, o primeiro capítulo, mas o verso 15. Pedro, primeiro de Pedro. Está no texto. Não estou inventando, não. 1? É assim, não? Não, me perdoem.
Segunda Pedro, eu pisei na bola. Não é a primeira vez e não será a última. Segunda Pedro. Capítulo 1, verso 12. Quero chegar até o verso 15, mas começamos fatalmente pelo verso 12. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade, e tenho por justo enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Essa linguagem, enquanto eu estiver neste tabernáculo, ele está falando da sua própria morte física. Deus já havia revelado a ele que ia morrer. Então, mas enquanto eu ainda estou por aqui, é essa a linguagem. Então, o que ele está falando aqui, eu tenho por justo despertar, que ele está falando dessa carta, também a primeira, que ele manda. Ele ainda vivo. Aí, verso 14, eu sei que vou morrer logo, porque o Jesus me mostrou já, tal e tal. Verso 15. Além disso, eu me empenharei para assegurar que vocês sempre tenham um lembrete destas coisas depois de minha morte. Minha tradução do texto. Agora, como você pode assegurar que alguém vai ter lembranças de qualquer coisa? Como que você pode assegurar isso? Só tem uma maneira. Escrever. A única maneira de você assegurar uma lembrança é escrever, senão não tem jeito. Mas, ouça o que ele fala aqui. Eu vou me empenhar que eles possam assegurar tal e tal, depois da minha morte. Mas, como? Não pode dizer respeito àquilo que ele já falou no verso 14 ou 13, porque então fica sem sentido. Não é, portanto, a primeira redação dessa segunda carta. Porque diz aqui também destas coisas, mas quais estas coisas? Exatamente o conteúdo desta segunda carta, estas coisas. Mas como ter sempre uma lembrança, um lembrete? Só cópias múltiplas. Assim entendo. E esta ideia fatalmente veio de Deus. E se a ideia veio de Deus, a ideia foi colocada em prática logo no começo. Por isso que eu digo que, como Mateus, entendo assim, foi exatamente o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito e solto, publicado, entregue, enfim, já por ordem de Deus começou já essa coisa de cópias múltiplas. Assim, imagino, pelo menos os livros que não foram dirigidos a um indivíduo, mas que fazer agora com as cartas dirigidas a alguém, quer dizer, Timóteo, Tito, Filemon, e Lucas e Atos, que aí ele endereça os dois ao nobre Teófilo. Agora, essas cartas pequenas, nem tanto mais, rapaz, Lucas e Atos são meramente os dois livros maiores do Novo Testamento. E, quer dizer, ficou só numa cópia? Eu imagino o seguinte, não posso provar, isso aqui estou meramente uma dedução lógica a partir dos subsídios que a gente tem. A ideia de você começar com cópias múltiplas é uma coisa tão poderosa, uma coisa tão óbvia, que no momento que caiu na cabeça de qualquer um, iriam pensar, peraí, vamos fazer a mesma coisa com qualquer outro livro que nós entendemos que seja inspirado. Então, no momento que cai a ideia na cabeça, eu entendo que os líderes iam, essa carta a Timóteo, nós queremos isso aí. Essa carta a Tito, nós queremos isso aí. E aí iam fazer cópias múltiplas, mesmo inclusive as cartas que foram dirigidas a um indivíduo. Mas vem cá,
e Lucas e Atos. Que agora você não está falando de uma pequena carta. Agora você está falando de um horror de animal, se você vai usar pergaminho, ou então um bom bocado de papiro também. O que havemos de entender com esse negócio de Lucas se dirigir a um nobre Teófilo? Eu entendo que esse Teófilo era um homem verdadeiro, quer dizer, histórico, viveu, foi a ele. Mas será que Lucas iria escrever só para um homem? Se o Espírito Santo inspirou Lucas assim ao lavrar o Evangelho, será que o Espírito Santo só estava querendo atingir um homem? Não me parece. Imagino, sem poder provar, óbvio, mas imagino que esse tal de Teófilo, que entendo que foi uma figura histórica, mas foi um tipo, o que nós chamávamos de benfeitor, quer dizer, alguém que custeava, porque um Evangelho de Lucas e um Atos, rapaz, se você vai escrever em cima de pergaminho, é um horror de animal, 20 para lá, 20 animais para lá, cada livro, uma cópia. A gente não costuma parar para pensar nas implicações das coisas, às vezes, né? Nós temos a nossa Bíblia e nós achamos, que bom, louvado seja Deus, obrigado, meu Deus. Você sabe que trabalho deu para isso aqui chegar na tua mão? A começar no começo. Você acha que foi fácil? Deus inspirar o Novo Testamento? Foi fácil? Mateus, Marcos, Lucas, João. Não foi fácil, não. Para começar. E o que esses primeiros cristãos fizeram logo após o dia de Pentecostes? O soberano havia dito em Mateus 28 que eles haviam de ir pelo mundo inteiro fazendo discípulos em cada etnia. E esses primeiros cristãos estavam obedecendo essa ordem? Estavam obedecendo? Estava nada, moço. Ninguém quis sair. Estava todo mundo ali em Jerusalém comendo. Comendo o que, por favor? Os poucos que tinham alguma coisa para vender, estavam vendendo propriedade, casa, para poder comprar pão para os outros. Olha, se no primeiro dia era 3 mil homens que se converteram e mais tarde era assim, mas 3 mil homens, eles gostam de comer, rapaz. Eu pelo menos gosto de comer. Como que você vai alimentar 5 mil homens para nem se comentar as mulheres e a criança? Haja comida. E quem vai comprar essa comida, por favor? E com quê? O texto explica. Os que tinham posse vendendo. Mas você só pode vender uma casa uma vez, não? Vendeu, tchau. E depois que você vendeu tudo, e agora vai comer o quê, por favor? Você já parou para pensar? Depois que venderam tudo, e agora? Vão comer o quê? Aí, Deus, eu digo que foi o próprio Deus que mandou a perseguição debaixo de Saulo e Tarso para mandar todo mundo correndo de volta para casa, porque sai daqui. Sim. Mas agora você já vendeu, o pessoal tinha vendido tudo, e agora você vai custear o Novo Testamento com o quê? Você parou para pensar alguma vez? O pessoal tinha vendido tudo, tinha gasto tudo. Agora, bom, no dia de Pentecostes, até o Novo Testamento, os diversos livros sendo, aí o pessoal podia recuperar alguma coisa, claro. Mas só quero com esse exercício da imaginação
que pensemos um pouquinho de como não foi tão fácil assim Deus fazer chegar até as nossas mãos um Novo Testamento. A coisa não foi tão simples assim. Alguém pagou. Quem pagou? Bom, um Teófilo não teria sido um dos que estava aí no Pentecostes. Claro que o próprio Lucas coloca, para que você possa saber que essas coisas são verídicas. Óbvio fica que ele era um outro, que provavelmente nem judeu não era coisa. Então esse Teófilo poderia ser um homem abastado. Ele sim que poderia ter condições de custear uma coisa dessa. Não sei, talvez. Já chegou na nossa hora. Daqui eu vou para as evidências que nós podemos tirar dos antigos pais da igreja, mas isso só depois agora da janta, isso vai ser já na próxima aula. Mas eu gastei esse tempo para mostrar que nós temos evidências históricas, como também coisas prováveis, para mostrar, primeiro, que o texto nunca se perdeu, mesmo porque desde o começo todo mundo sabia que era um novo cânon, palavra de Deus, uma nova revelação, e que eles estavam realmente se preocupando. Se Pedro fala de alguém torcendo os escritos de Paulo, é porque ele estava atento ao fato de que alguém estava torcendo, senão ele não ia comentar. Então, só por aí, e permitindo Deus agora na próxima aula, eu vou mostrar a partir dos escritos dos antigos pais da igreja que chegam às nossas mãos, que eles estavam mais do que preocupados. Então, o que a gente percebe é que do começo o soberano Deus sabia exatamente o que estava fazendo e ele tomou os devidos cuidados para assegurar que os livros do Novo Testamento seriam protegidos e alcançariam o objetivo que o próprio Deus tinha na cabeça. Ele queria atingir o mundo. Então, Paulo escrevendo a primeira carta diz: todos os santos no mundo inteiro. Saiba que isso estava na cabeça de Deus. Essa ideia de Deus, obviamente, queria que todos os cristãos em qualquer lugar tivessem acesso a essa nova escritura, claro. Pronto.